O tabu da morte. Existem vários significados para o enfrentamento da morte, não só em termos pessoais, mas também culturais. Por exemplo, as sociedades tradicionais são marcadas pela predominância da vida comunitária. Inseridas numa totalidade que lhes dá apoio, as pessoas recorrem a uma série de cerimônias e rituais típicos do grupo a que pertencem e que cercam acontecimentos como nascimento, casamento e morte. Não que isso torne fácil enfrentar o sofrimento da morte, mas contribui para que ela seja encarada de modo mais natural, como parte do cotidiano das pessoas. É pertinente lembrar que ainda na primeira metade do século XX, um oriundo permanecia em casa. Sua agonia era acompanhada por parentes, amigos e vizinhos. Ele tinha consciência de estar morrendo porque nada lhe era ocultado. Após o desenlace, o corpo era velado na própria casa, com a presença de crianças. No retorno à normalidade dos dias, a roupa dos parentes próximos indicava o luto. A viúva vestia roupas pretas por um ano inteiro e o viúvo exibia uma faixa preta no braço. Esses costumes começaram a mudar em meados do século XX como resultado do processo de urbanização, de industrialização e da entrada da mulher no mercado de trabalho, motivo que a afastou por mais tempo dos cuidados do lar. No mundo urbano contemporâneo, o velório não é mais realizado em casa, mas em um espaço próximo ao cemitério. Por não ser costume levar crianças a velórios e cemitérios, elas crescem à margem dessa realidade da vida. Tem a celebração dos Dias dos Mortos, que é feita entre os mexicanos. O país mantém a tradição que remonta ao período anterior à chegada dos espanhóis de homenagear os mortos com festas, danças e oferendas. De certo modo, preservar essa tradição é uma forma de enfrentar o tabu da morte. Tem um dia de finados na Igreja Católica. Né? O historiador francês o Philippe Ares aborda essas questões no clássico A História da Morte no Ocidente, no qual cita o antropólogo Geoffrey Gower, é responsável por um estudo com o provocativo título de A Pornografia da Morte. Gorer analisou uma intrigante inversão. Se nas sociedades tradicionais era o sexo o principal interdito, posteriormente foi a morte que se tornou um tabu. Antigamente, dizia-se às crianças que se nascia dentro de um repolho, mas elas assistiam à grande cena das despedidas à cabeceira do moribundo. Hoje são iniciadas desde mais tenra idade na fisiologia do amor, mas quando não vem mais o avô e se surpreendem, alguém lhes diz que ele repousa num belo jardim por entre as flores. Está na obra do Filipe Ares, História da Morte no Ocidente. Né? Nota-se que a obscenidade em fala da morte é mais grave quando se trata de doentes terminais. É como um parente esconderem do paciente sua doença letal ou fim próximo. A tentativa de ocultar a morte iminente talvez explique o requinte de funerais estadunidenses agora espalhados pelo mundo que tomam conta do morto e o preparam para o velório com serviço de maquiagem, fotos dele jovem e até com gravações de sua voz, costumes que se espalharam por outros países. O que se percebe nessas mudanças é como a grande cidade cosmopolita fragmentou a comunidade tradicional em núcleos cada vez menores, acelerando o processo de individualismo. O interdito é o que está sob interdição, que é proibido, a obscenidade, vem do latim obscenos, que é diante da cena, ou seja, o que é mostrado, mas deveria ser ocultado.